Graça e paz, amados. Chegamos aqui nesta manhã para mais uma transmissão, ouvindo, estudando a palavra do Senhor. Nesta manhã vamos falar sobre conhecer a Deus, relacionamento com Deus e o plano de Deus para a nossa salvação. João capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Para ter um relacionamento com Deus, primeiro é preciso conhecê-lo. Você conhece a Deus? Você já ouviu falar de Deus? Mas eu quero saber se você já conhece a Deus. Como foi que começamos o nosso relacionamento com Deus? É interessante nós observarmos que em tudo na nossa vida há um começo. Uma amizade que você fez com uma determinada pessoa, houve um momento que você o conheceu. E então, a partir dali começou um relacionamento, uma amizade, ou até mesmo da pessoa com a qual você se casou, começou de uma certa forma um relacionamento. E nesta manhã eu quero te dizer que Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Para isto, você precisa, então, conhecê-lo. Conhecer a Deus é aproximar-se dele, é buscar nele, é ver o que é que ele tem para nós. Qual o seu propósito? Qual o seu projeto? Qual a motivação de Deus em estar ao nosso lado e agir a nosso favor?
No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 5, a Bíblia nos fala sobre o momento em que Jó afirma ter chegado ao pleno conhecimento de Deus. A palavra do Senhor está dizendo assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos podem te ver. Jó capítulo 42, versículo 5. As lutas, os sofrimentos, as dificuldades desta vida poderão nos levar a buscar conhecer Deus, poderão nos levar a nos aproximarmos de Deus. Mas é preciso compreender que, se nós queremos ser conhecidos de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus e amar a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3, está escrito: esse é conhecer, amá-lo. João, capítulo 14, versículo 15, está escrito: se me amais, guardai os meus mandamentos. Como podemos, então, entender que conhecemos a Deus? Quando guardamos os seus mandamentos. Conhecer a Deus, precisamos ter um relacionamento com Deus. Primeiro ponto. Conhecer a Deus implica em amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E amar a Deus implica em obedecê-lo, cumprir os seus mandamentos, a sua palavra. O que lemos em João 14, 15 está escrito: se me amais, guardai os meus mandamentos. Em João 14, 21, vai mais forte ainda quando diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, queridos, entendemos que para aproximarmos de Deus e termos relacionamento com ele, precisamos conhecer a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus. Mas, então vamos a uma pergunta: como uma pessoa se torna filho de Deus? Pense. Como uma pessoa se torna filho de Deus? Talvez você pense que você escolheu crer em Jesus, assim como escolhe uma roupa para comprar, ou um carro novo, ou uma namorada, um trabalho. Mas o que nós vamos observar nesta manhã mostra que o envolvimento de Deus, a busca de Deus pelo homem, foi que nos fez aproximar do Senhor e conhecê-lo, e sermos conhecidos dele. João capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós.
1 Coríntios 1:9 está escrito: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso relacionamento com Deus, então, consiste em que Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou, Ele nos trouxe, Ele foi quem nos fez aproximarmos dele. Quando a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, ela está mostrando que antes que nós o conhecêssemos, Ele nos amou, Ele nos chamou. Quando está dizendo, não fostes vós que me escolheste, está explicando que foi Ele que nos escolheu, foi Ele que escolheu nos salvar, foi Ele que nos achou ali perdidos, angustiados, e Ele então nos chamou, nos escolheu e nos salvou. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Quando Deus traçou o plano de salvação do homem, ele sabia o preço que teria que ser pago pelo resgate. Jesus afirmou, então, que havia vindo buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O inimigo não veio senão a roubar, matar e destruir. Mas o Filho do Homem veio para trazer vida e vida em abundância. O plano de Deus foi tão perfeito que implicava em encarnar o seu único filho, em trazê-lo à terra, reduzindo-o à forma humana para viver todas as situações que o homem passa, entendendo que a capacidade do homem era falha, era impossível. Ou seja, o homem era incapaz de salvar a si mesmo. E teria, então, Deus gerado uma situação toda que implicava em entregar o seu único filho, entregando a sua vida em benefício de toda a humanidade. E nós não o conhecíamos ainda. A Bíblia afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que levou Deus a executar o perfeito plano de salvação foi o seu imensurável amor pela raça humana. Desde o jardim do Éden, desde a criação do mundo, observamos que o propósito de Deus em criar o homem foi projetar nele o seu amor. Porque ele não usou apenas uma palavra, diz a Bíblia, que ele formou o homem, ele criou com as suas próprias mãos, mostrando já um contato, uma intimidade, um interesse de interagir fisicamente com o homem. O que levou Deus a executar o plano perfeito de salvação foi o seu imensurável amor pelo homem. Geração que ele criou para ser conforme a sua imagem e semelhança, em santidade e em justiça.
Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 vai nos dizer assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos ainda mortos em nossas transgressões, porque pela graça sois salvos. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, ele nos resgatou. O apóstolo Paulo vai nos falar ainda que nós estávamos ali mortos nos delitos e pecados. Delitos são crimes, atos infracionários, desobediência, pois a nossa desobediência às ordenanças de Deus nos levaram a desejar mais as coisas deste mundo, as coisas inerentes à nossa carne, e desprezarmos a comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com o homem desde a fundação do mundo. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o desejo pelas coisas deste mundo e que satisfazem a nossa carne, nos fez distanciar de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, está dizendo que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, apagando os pecados, destruindo o pecado, aniquilando o mal. Esta afirmativa bíblica nos mostra que estávamos em uma situação de condenação, pois nossos atos nos distanciavam de Deus, levando-nos a nos contaminar com o reino das trevas e nos associar com ele para toda sorte de pecados. Passamos então a ser escravizados pelo pecado e pelo rei das trevas deste mundo. Porque a Bíblia diz que se eu faço aquilo que eu não quero, já não sou mais eu que faço, mas o pecado que habita em mim. A escravidão que nós chegamos a ser pegos nela foi por causa da nossa fraqueza em nos entregar ao pecado. Em Romanos, capítulo 7, está escrito que nós fomos escravizados pelo pecado, aprisionados em nossos deleites e prazeres, e passamos a viver desordenadamente, dissolutamente, como se nada tivesse sido preparado para o nosso futuro, como se não houvesse nada para o futuro, e como quem não tivesse que um dia prestar contas de sua vida a quem o criou. Mas ele nos resgatou, nos tirando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Colossenses capítulo 1, 13 e 14 está dizendo: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos agora a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 9, também vai nos dizer uma palavra maravilhosa. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Glória a Deus. Agora fomos resgatados. Fomos então salvos sob pagamento justo que aniquilou todo o nosso pecado, nos transportou do reino das trevas para a luz e nos transformou de escravos do pecado, de escravos do mundo, de escravos do diabo, em servos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Querido, não há nenhum mérito humano ou forças humanas
que justifique a nossa salvação. Não há nenhuma obra humana que possa pagar a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer como pagamento pela nossa salvação. Nenhum de nós poderia comprar a sua salvação. A única atitude do homem para encontrar o caminho da salvação e conhecer a Deus e ter com Ele um perfeito relacionamento está no ato de crer em seu coração que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador e que o seu precioso sangue foi bastante, foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados e quitar toda a nossa dívida com Deus pelos nossos pecados. Vejamos então o que nos diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Querido, não é aquilo que você faz que vai justificar a sua salvação. Não é aquilo que você faz que vai fazer com que você seja salvo. Não são as obras que você hoje faz que irão mostrar ou dar a você créditos para a sua salvação, não. As obras são coisas dos salvos. Nós, como salvos, resgatados pelo poder do sangue de Jesus, temos que ter o prazer de praticar as boas obras. Mas isso não é a nossa salvação. A nossa salvação foi o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por obras, nenhum homem poderá se salvar. Por construir uma enorme arca em seu tempo para livrar o povo do dilúvio, Noé não conseguiu assegurar a sua salvação. Moisés, mesmo com toda a sua intrepidez e coragem, diante de Faraó, levando a ele uma palavra de confronto, de desafio, nada disso poderia garantir ou assegurar ou justificar a sua salvação, nem mesmo a sua coragem em levar o povo a andar no deserto por 40 anos daria a ele méritos para a sua salvação. Elias, com todas as suas maravilhas, sinais e prodígios que Deus o levou a executar, nada disso poderia gerar nele salvação. Nem mesmo por todos os milagres que Deus o levara a realizar, nem mesmo pelos muitos atos de advertência aos reis da sua época, nenhuma alma conseguiria se salvar por seus méritos, por suas obras que tivessem realizados. O único meio de se salvar é pela graça de Deus e por seu imensurável amor, por seu favor, sem nenhum merecimento a nós, por seu infinito amor. Diz assim a palavra do Senhor: pois estamos certos que jamais seríamos incluídos no grupo dos salvos sem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então acreditamos no que diz a Bíblia Sagrada? Veja lá o que está em Romanos, capítulo 9, versículos 9 e 10. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Foi o sacrifício de Jesus, meu amado. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos fez sermos justificados diante de Deus, pois ele pagou o preço exigido pela nossa salvação, em favor de nossas vidas, como pagamento pelos nossos atos de pecado.
E o ato agora de confessarmos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador nos faz merecedores da graça de Deus. E esta graça de Deus é que vem, então, nos alcançar e nos dar o direito à salvação eterna. Aleluia! E aí, a Bíblia vai nos dizer que agora somos feitos filhos de Deus. Agora somos feitos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós seremos revestidos de um corpo glorificado para entrar nas mansões celestiais e viver eternamente ao lado de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E então esta palavra vem agora nos dizer, e eu quero que você tenha a coragem, a hombridade de repetir comigo o que está no Salmo 71, versículo 3. Repita isso. Diga isso para Deus neste momento. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Que Deus seja o seu ponto de adoração, o seu ponto de salvação, a única rocha na qual você pode se apoiar, se amparar e encontrar o caminho da salvação. Deus quer resgatar a sua vida neste momento. Basta você abrir o seu coração, confessá-lo como único, suficiente Salvador, deixando nele depositada a sua confiança, a sua perseverança, e entendendo que ele é fiel para fazer, resgatar, salvar a sua vida. Deus te abençoe, te encha de paz, te dê um dia de vitória, cheio da graça de Deus.